Olá, então esse é mais um vídeo que traz o resumo do dia 17 de junho do Congresso da Federação Mundial de Hemofilia, que é um congresso que está acontecendo de maneira virtual. Então mais um dia de muitas palestras excelentes e como sempre eu trago um pouco das informações das palestras que eu assisti. Lembrando também que em alguns momentos do congresso existem várias palestras acontecendo simultaneamente no mesmo horário, então eu opto, de acordo com o meu interesse, por algumas palestras, por uma dessas palestras que está acontecendo. Então, das palestras que eu assisti, a primeira foi uma que teria a tradução como Atividade Física para a Saúde das Articulações e o Bem-Estar, e ele traz a seguinte informação: das pessoas que têm hemofilia, 27% possuem osteoporose e 43% possuem diminuição da densidade óssea. Então, ao longo dessa palestra foi apresentadas algumas teorias que poderiam explicar o porquê que pessoas com hemofilia têm essa característica, de menor densidade óssea. E uma dessas possibilidades é porque tem sido verificado que o fator 8 e o fator 9 são proteínas que não atuam apenas na formação da coagulação do sangue, mas aparentemente também tem uma função na modelação dos ossos. Então, podem atuar de maneira a interferir no crescimento das células que produzem os ossos, porque o osso é formado tanto por células que produzem o osso e também por minerais. Então, o fator 8 e o fator 9 aparentemente tem essa função também de atuar trabalhando juntamente com essa modelação dos ossos. De maneira que pessoas que têm coagulopatia, com redução de fator 8 e de fator 9, podem apresentar um problema nesse metabolismo da formação de ossos. Além disso, também se sabe que pessoas que são menos ativas fisicamente, ou melhor, quando um determinado membro, braço, perna, fica muito tempo sem possuir uma movimentação ativa, ou seja, imobilizado, vamos dar exemplo de quem quebrou o braço ou quebrou a perna. Naturalmente, o osso ele acaba ficando, vamos dizer assim, mais fraco. Porque é uma questão assim, se usa mais tem que ser mais forte, se usa menos fica menos forte, é uma coisa que o nosso organismo faz naturalmente. Então, pessoas que são muito sedentárias apresentam uma maior tendência de ter uma densidade óssea mais baixa. Então, ao longo da palestra, foi apresentada assim, quais intervenções que podem ser adotadas para promover o aumento da saúde articular, agora já falando de articulação. Bom, uma das coisas é manter a profilaxia em dia para diminuir ou evitar os sangramentos, e isso a gente já sabe que a profilaxia diminui os sangramentos, porque os sangramentos nas articulações vão levar à artrose, e isso foi mais explicado numa outra aula, a parte da patofisiologia, que já vou falar em seguida. Então, assim, manter a profilaxia em dia para diminuir o número de sangramentos das articulações e isso evitaria a artrose, que é o desgaste da junta, o desgaste da cartilagem da articulação. E também porque mantendo a profilaxia em dia, se aumenta a quantidade de fator 8 e de fator 9 por mais tempo, e vai fazer com que esse fator 8 e fator 9 vão atuar no metabolismo do osso, que foi falado ali no comecinho dessa explicação, quer dizer, melhor, na explicação do dia 17. Uma outra intervenção que pode ser feita, e atenção, isso daqui é para discutir com o médico, tá? Não é para fazer automedicação nem nada, isso daqui é apenas para você, na próxima consulta do Hemocentro, tratar de falar sobre isso com o seu médico, que é, quando necessário, fazer a reposição de cálcio. Tá? E na palestra foi dito para ter muito cuidado com essa reposição de cálcio. Por quê? Porque tudo tem que ser feito num equilíbrio. A gente não pode ter carência de algo, mas também não pode consumir algo em excesso. Então, por exemplo, o cálcio. Cálcio a gente obtém da nossa alimentação, mas por que a gente tem que obter? Porque naturalmente a gente vai perdendo, a gente perde cálcio ao longo do dia, a gente elimina cálcio.
Então a gente tem que obter através da alimentação. Só que se a gente perde mais do que ingere, faz com que a gente tenha um saldo negativo. Então precisa repor o cálcio. Então por isso que se diz que tem que ser feito com cuidado, e não é para ninguém tomar suplementos sem nenhuma indicação. Precisa conversar com o médico. E essa reposição de cálcio, se ela for feita em excesso, vai ocasionar problemas, que é o acúmulo de cálcio em partes do organismo que não deveriam se acumular, e isso pode trazer bastante problema no futuro. Tá? Então, apenas para que anota aí para sua próxima consulta, conversar com o seu médico sobre a possibilidade de fazer investigação da quantidade de cálcio que tem no seu organismo, e também fazer a verificação da saúde articular, que é algo que tem que fazer com uma determinada frequência. Também foi falado sobre uma intervenção relevante para promover a saúde das articulações, realizar atividade física, e para isso precisa de uma orientação de um profissional de saúde, por exemplo, o mais indicado seria o fisioterapeuta, para verificar de acordo com aquilo que a gente consegue fazer, seja numa situação de recuperação de um sangramento ou para pessoas que já possuem artrose, qual a atividade física que é mais adequada. Uma outra intervenção seria diminuir a ingestão de álcool, porque o álcool ele vai interferir no metabolismo do cálcio, e diminuir os períodos de imobilização, né? Quer dizer, aquele período que a gente fica sedentário. Por quê? Né? Porque se você fica muito tempo imobilizado, perde musculatura, e musculatura mais fraca faz com que o peso do corpo, ou então a movimentação de um membro, sobrecarregue a articulação, e essa sobrecarga na articulação pode predispor a um sangramento da articulação. Pois bem, depois eu assisti uma palestra que seria como um título: Reabilitação e Ser Saudável e Ativo, e trazia o seguinte dado, né? De quem tem hemofilia, cerca de 85% dos sangramentos ocorrem em articulações e em músculos, ou seja, é um número considerável de sangramentos que vão acontecer nesses locais. Sendo que a dor crônica, os sangramentos e a menor mobilidade estão relacionados com a diminuição da qualidade de vida. Porque essa palestra ela traz justamente o fato de que reabilitação, né? Então a reabilitação física ela vai estar relacionada com a possibilidade da gente realizar nossas atividades físicas, contrastando isso com o bem-estar que a gente tem no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que a hemofilia tem esse problema da dificuldade da coagulação, só que os problemas que são decorrentes disso são bastante sérios, que são dor de um sangramento, a imobilização, a pessoa não poder movimentar um membro, ou não poder, se for perna, né, no joelho, tornozelo, a pessoa não poder andar. Isso traz muitas implicações para a qualidade de vida, que a pessoa não vai poder ir para a escola, não vai poder trabalhar nesses dias que estiver com esses sangramentos, não vai poder dar uma atividade física que goste, vai sentir muita dor. Em consequência, se esses sangramentos se repetirem nessa articulação, vai causar um problema crônico de resultar em novos sangramentos que entram num ciclo vicioso, fazendo com que leve a desgaste da articulação, e é por isso que é necessário fazer o tratamento profilático e as etapas de reabilitação física. Porque não realizar a reabilitação física faz com que muitas vezes a pessoa que está desenvolvendo esse problema de articulação, né, se não for tomadas as medidas necessárias para evitar esse progresso da artrose, a pessoa ela acaba diminuindo as atividades que ela gosta de fazer, e acaba se tornando sedentário, e isso traz outras implicações implicações negativas para o nosso dia a dia, que é a gente adequar nossa vida para algo que a gente não gostaria, que é um estilo de vida sedentário, isso, claro, considerando pessoas que são bastante ativas fisicamente.
Então, a palestra traz bastante isso. É importante, né, não apenas realizar o tratamento profilático para evitar os sangramentos, mas é extremamente importante trabalhar na reabilitação física, porque a reabilitação física ela vai estar envolvida com, além, é claro, de uma melhor, a pessoa ser mais saudável, porque a atividade física está relacionada com isso, mas vai permitir que a pessoa que tem a coagulopatia tenha a possibilidade de ter uma vida ativa, permitindo que ela consiga fazer as atividades que ela gosta, fazer as atividades de lazer que ela gosta, ter uma profissão que ela gosta, e não que ela tenha que adaptar muito da sua vida, da sua rotina de vida, para a condição da hemofilia em si. Ou seja, é o tratamento profilático, extremamente importante para quem tem hemofilia, para quem tem sangramentos de repetição, para aqueles pacientes que têm a condição mais grave da doença ou moderada, a profilaxia é fundamental. Só que não basta a profilaxia em muitas situações, principalmente para aquelas pessoas que possuem problemas de articulação. Para essas pessoas, além da profilaxia, é necessário também as etapas de reabilitação física, e dentre essas etapas de reabilitação física estão aquelas relacionadas com fisioterapia, ou outras atividades que podem ser esportes, sempre com orientação do profissional de saúde, para que não se cometam muitos excessos que podem depois prejudicar a qualidade de vida. Essa palestra ela também teve um testemunho de uma pessoa com hemofilia do país Bahamas, onde foi bem interessante, porque foi contando o seu histórico de morando num país onde não tinha tratamento, e como que essa pessoa precisou a evolução do desgaste das articulações, e como que ela fez uma adaptação na rotina de vida dela, mas ainda assim sempre se mantendo ativa. Então, dentre das coisas que ele disse, o que eu achei interessante seja ativo, né? Ele falou assim, seja ativo, faça suas coisas, mesmo tendo a hemofilia, você precisa ser ativo. Faça suas atividades, né? Então, faça suas atividades físicas e tente levar uma vida produtiva, e faça coisas que você se divirta, porque se você faz as atividades que você gosta, se você é ativo fazendo algo que você gosta, você tem uma chance de continuar fazendo isso, porque você está se divertindo, é claro. Porque a gente também gosta de se divertir, né? Depois teve uma palestra sobre condição músculo-esquelética, sinovite e sinovectomia. E é uma palestra que ela começou com uma parte bastante técnica, falando sobre patofisiologia. O que é patofisiologia? Como que ocorre o desenvolvimento de vamos dizer assim, de uma degeneração, né, que vai causar problemas, né, tentando traduzir. Então, para essa palestra, a patofisiologia foi como que uma articulação que é saudável em quem tem coagulopatia vai se tornar uma articulação com artrose. Então, isso foi explicado considerando muitos aspectos patológicos, né? Ou seja, aspectos do desenvolvimento da doença. Então, foi bastante técnica, uma palestra bastante técnica, porque entrou numa parte de imunologia, porque o sangramento que ocorre dentro da articulação, né? Porque acontece, a gente tem a articulação, tem a junta, tem a cartilagem aqui em cima, então vamos supor aqui um osso, aqui um outro osso, aqui onde os ossos se encontram tem a cartilagem, revestindo esse osso tem uma membrana, chamada membrana sinovial, e aqui dentro tem um líquido lubrificante para deixar esse movimento da cartilagem acontecer sem atrito. Revestindo essa membrana sinovial tem vasos sanguíneos, porque todo o nosso corpo tem que ter vaso sanguíneo, tem que ter veia e artéria, né? Isso que é vaso sanguíneo. Então fica deslizando um osso ali e essa membrana sinovial produzindo líquido, fazendo outras coisas também, mas para a gente é importante saber isso. Aí ele tem tendão, tem menisco do joelho, o que for, por volta tem músculo e tal. Quando ocorre sangramento em quem tem coagulopatia,
essa articulação, onde dentro dessa membrana deveria existir apenas líquido sinovial, agora vai existir sangue. Então enche de sangue, é por isso que a articulação fica daquele tamanho e é por causa disso que dói. Bom, no nosso organismo, ele naturalmente reabsorve esse sangue alguns dias depois. E onde vai existir um problema? Se esse sangramento ele ficar se repetindo mais vezes. Porque embora o sangue ele seja reabsorvido, a gente volte a movimentar a articulação naturalmente quando ocorrem os primeiros sangramentos, existem consequências de quando o sangue cai dentro da articulação e é isso que foi abordado nessa palestra, né? O mecanismo para desenvolver artrose. E é mais ou menos assim. A gente possui no nosso sangue as células brancas, que são os leucócitos, que atuam na resposta imunológica, ou seja, eles atuam para combater aquilo que deve ser combatido dentro do nosso organismo. O sangue dentro da articulação é algo que não pode existir. Então, o nosso organismo, através de umas reações de inflamação, que são ocasionadas pela própria membrana sinovial e também pelos leucócitos, que são as células brancas, promovem a retirada desse sangue que estava depositado na articulação através de uma resposta inflamatória, que aí eu vou falar umas palavras mais técnicas, porque pode ser que alguém se interesse, e caem ali na articulação o que se chama de citocinas pró-inflamatórias, que são que é algo que é liberado pelo nosso corpo para trabalhar na inflamação. Por que é importante? Não para o nosso dia a dia isso não muda nada, né? Mas para quem trabalha com essas coisas, para quem investiga em laboratório, para quem está estudando isso, é importante descobrir como que isso funciona para descobrir maneiras de diminuir a progressão do desenvolvimento da artrose em decorrência desse sangramento da articulação. Além dessa resposta inflamatória, que vai ter uma série de consequências, como por exemplo, aumentar a quantidade de vaso sanguíneo nessa membrana sinovial, e se aumenta a quantidade de vaso sanguíneo, predispõe a mais sangramentos, quer dizer, a pessoa tem mais chance de ter sangramento, lembrando que esses vasos sanguíneos que são produzidos agora, que está caindo mais sangue, né, e que são uma consequência de uma resposta inflamatória, da tentativa do nosso organismo tirar esse sangue, são vasos sanguíneos que eles estão mais propensos a se romperem e causar mais sangramento. Isso vai ser mais falado na próxima palestra, na próxima palestrante, ainda dentro desse tema, sobre a sinovectomia, que a gente já vai falar sobre isso. Mas vamos só terminar de falar sobre a consequência de também cair hemácia, que são os glóbulos vermelhos, em cima da articulação. Porque a hemácia, ela possui a hemoglobina. A hemoglobina é aquela estrutura que carrega o oxigênio no nosso sangue, e a hemoglobina tem ferro. E o ferro, quando cai em cima da articulação, ele causa a morte ele predispõe, aumenta a chance de causar morte das células que produzem a cartilagem. E se começa a tirar a célula que produz cartilagem, não consegue repor a cartilagem e por isso vai causando artrose. Então, foi isso que foi falado nessa palestra da patofisiologia. Daí que veio a palestra da doutora Silvia Thomas, que é brasileira, que trabalha no FRJ, que dentre os trabalhos que ela faz está a radiosinoviórtese, que foi uma palestra sobre o manejo não cirúrgico da sinovite. Então, a sinovite é essa inflamação que ocorre dentro da membrana sinovial, que é algo que se for prolongada, a sinovite, essa inflamação, a inflamação ela vai sempre dispor a essa resposta inflamatória que vai ter como consequência aumentar a chance de ter uma artrose progressiva na articulação. Então, é algo que precisa ser rompido, essa resposta inflamatória. Então, ela falou sobre como o tratamento da radiosinoviórtese, que é a aplicação de uma medicação chamada radiofármaco, que existem diferentes tipos, que, de acordo com a explicação da doutora Silvia, diferentes tipos são mais indicados para diferentes articulações, e
a maneira como que a radiocinovórtese funciona. Eu não vou explicar muito sobre como a radiocinovórtese funciona, porque a doutora Silvia já tem vídeos na página do Facebook dela, onde ela explica muito bem o funcionamento da radiocinovórtese, e aí qualquer pessoa pode procurar por ela no Facebook, né, pela doutora Silvia Thomas, para ver como é que funciona. Mas a radiocinovórtese nada mais é do que aplicar uma medicação no interior da articulação, e essa medicação vai fazer com que aqueles vasos sanguíneos anormais que foram produzidos pela resposta inflamatória, aqueles vasos sanguíneos que estão na membrana sinovial, faça com que esses vasos sanguíneos eles sejam retirados pelo organismo, fazendo com que a membrana sinovial ela passe por um processo de regeneração e ela adquira uma característica muito similar àquela que existia antes de ter aquele sangramento de repetição, fazendo com que, na grande maioria dos casos das pessoas que fazem radiocinovórtese, diminua significativamente a quantidade de sangramentos. Então, a radiocinovórtese é um tratamento bastante importante que, em algumas situações, né, a doutora Silvia Thomas ela deixa bem claro que existem vários passos para o manejo não cirúrgico de uma sinovite, que o primeiro passo é prevenir a sinovite, quer dizer, não ter sinovite. Para não ter sinovite, é intensificar a profilaxia para que a articulação não fique tendo sangramento de repetição, que se faça fisioterapia após a hemartrose e as etapas de reabilitação para aquelas pessoas que precisam fazer reabilitação, ou seja, a radiocinovórtese não é a primeira opção. A primeira opção é profilaxia, fisioterapia para pessoas que têm hemartrose e para reabilitação física, e para aqueles casos que vão ter indicação, realizar sim a radiocinovórtese, que é um tratamento que é muito indicado para inúmeras situações. Depois eu assisti a uma palestra de doença de von Willebrand, que também foi uma palestra técnica, porque o início da palestra falou muito sobre a função do fator de von Willebrand, que eu também não vou entrar muito em detalhes, porque eu já fiz vídeos de von Willebrand, explicando como é que funciona o fator de von Willebrand, mais precisamente, né? Então, para quem tiver interesse, pode procurar no YouTube por um canal chamado Planeta Hemofilia e von Willebrand, que vão ter 3 vídeos explicando o funcionamento do fator de von Willebrand. E também falou sobre como é que funcionam os ensaios laboratoriais. E depois teve uma palestra que foi muito interessante, que abordou o tratamento da doença de von Willebrand em mulheres, considerando inúmeros aspectos, desde a contracepção, né, a utilização de anticoncepcionais e outros métodos para controlar os sangramentos menstruais, que nas mulheres com doença de von Willebrand, os sangramentos menstruais eles são muito intensos em muitas mulheres, o que diminui significativamente a qualidade de vida. Mas além de tratar sobre esses aspectos na palestra, também falou sobre as mulheres que o planejamento familiar, ou seja, a mulher que pretende engravidar, porque de acordo com a palestra, em várias situações tem que ter um monitoramento muito próximo da gestante com doença de von Willebrand. E para existir o monitoramento bem próximo dessas situações, em mulheres que têm doença de von Willebrand, é necessário que o diagnóstico seja correto, e a gente já sabe que o diagnóstico da doença de von Willebrand é um desafio que precisa ser enfrentado. E isso também foi discutido nessa palestra, né? Ou seja, a gente vê que nesse congresso, como foi visto no dia 16, está sendo feito um guia para a doença de von Willebrand, da Federação Mundial de Hemofilia, e está sendo tratado também no dia 17, e deve continuar se falando bastante ainda sobre doença de von Willebrand. Então falou sobre a dificuldade do diagnóstico, como que é preciso reconhecer isso e se tomar as medidas de construção de políticas públicas para intensificar o diagnóstico em quem tem doença de von Willebrand, e para aquelas mulheres que necessitam receber o suporte de coagulação adequado de acordo com o tipo de doença de von Willebrand que ela tem, e além de receber o suporte de coagulação adequado, também deve estar à disposição dessas mulheres o tratamento psicológico adequado, porque
todas essas etapas de gestação que já trazem o estresse natural para todas as mulheres, em algum momento pode trazer, melhor dizendo, para quem tem doença de von Willebrand, é inserida uma complicação a mais, que é a preocupação com a coagulopatia ao longo da gestação. Por fim, a última palestra que eu assisti foi monitoramento individual para a saúde da articulação, onde foi falado muito sobre tratamento individualizado. Aí o tratamento individualizado, ele considera adequar o tratamento para o estilo de vida de cada pessoa. Então, assim, qual é a rotina que eu tenho no meu dia a dia e qual é o tratamento que eu devo receber para que eu tenha uma menor probabilidade de ter um sangramento de articulação. Então, mais ou menos foi isso que foi discutido nessa palestra, que foi apontado basicamente o seguinte, assim, quer dizer, foi falado bastante coisa, mas o que me chamou a atenção existem pessoas que preferem fazer mais esportes, existem pessoas que preferem não fazer tantos esportes, existem pessoas que fazem esportes e fazem esportes com mais impacto, existem pessoas que fazem esportes que têm menos chance de impacto. O que se sabe é que quanto maior a concentração de fator de coagulação que uma pessoa tem no corpo, mais protegida ela está contra sangramentos. Então a palestra fala o seguinte: se você gosta de praticar um esporte onde existe uma maior chance de você ter sangramento, você precisa realizar esse esporte com uma maior quantidade de concentração de fator. E quando que a gente tem a maior quantidade de fator na nossa circulação? Logo depois de a gente ter feito a aplicação do fator da profilaxia. Só que a gente também consegue saber a quantidade de fator que a gente tem na nossa circulação ao longo de várias horas se a gente fizer um exame chamado de farmacocinética. E é isso que essa palestra também fala, inclusive com a construção de alguns aplicativos para monitorar o melhor momento de você fazer uma atividade física de acordo com o tipo de esporte que você gosta de fazer, o tipo de atividade que você gosta de fazer. Então ele traz isso. Se você gosta de fazer uma atividade física que tem a maior chance de ter um sangramento, você precisa fazer isso quando você tem a maior quantidade de fator na sua circulação. E é por isso que a gente sempre fala, por exemplo, seu filho faz educação física, converse com o seu médico para ele fazer a profilaxia no dia da educação física. É por isso que a gente sempre fala, nas consultas, leve anotado as perguntas, das dúvidas que você tem, porque é na consulta que é o momento de fazer, trocar essas ideias. Ainda, se você é ativo ao longo do dia, o melhor horário de fazer o fator é antes de você começar as atividades, porque você já começa a fazer atividades com maior quantidade de fator. Porque tem gente que aplica fator antes de dormir e aplica o fator e vai dormir. Qual é o problema disso? Porque quando você dorme, é o período que você está com maior quantidade de fator na circulação e é o período onde você está menos sujeito a ter um trauma. E você vai começar o dia seguinte com uma quantidade de fator menor que você tinha antes de ter ido dormir. Então é por isso que o momento, o horário em que você aplica o fator e também o dia em que você aplica o fator precisa estar bem, o fator da profilaxia, né? Precisa estar bem ajustado ao tipo de atividade que você gosta de fazer, o tipo de trabalho ou o que for, ok? Então é isso, hoje tem mais congresso, um abraço.